primeiramente eu quero agradecer, na figura do Carlos, o convite para participar desse evento. Como o Carlos bem comentou, é muito difícil juntar aqui num único dia, o dia todo, a alta administração para a gente poder falar de temas que vão impactar severamente o negócio. E também não quero ser aqui o mensageiro do apocalipse, mas o intuito nesse primeiro painel aqui, pessoal, vai ser trazer para vocês uma visão geral do que foi aprovado com a reforma tributária. Então, ou seja, a partir de quando vai começar, quais são os tributos que vão ser afetados, qual que é a regra efetivamente que vai ser aplicada, ou seja, trazer um pouquinho desse cenário histórico até a efetiva implementação em 2033. Então, eu vou me policiar aqui, Carlos, com relação ao tempo, que eu sei que é muito complicado, e a ideia aqui é que no final, pessoal, nós tenhamos aqui um tempinho, inclusive, para poder esclarecer dúvidas. Então, por isso que eu vou me policiar aqui para, efetivamente, que a gente possa aproveitar da melhor forma possível. Bom, o que efetivamente a gente identifica de mudanças no cenário atual? Hoje, quando vocês realizam a operação de vocês, se é um transporte municipal, recolhe-se aqui o ISS, PIS/COFINS. Se é um transporte intermunicipal, recolhe-se ICMS, PIS e COFINS. Se é efetivamente uma operação de locação de um caminhão a terceiros, não tem ICMS, não tem ISS, vai ter ali efetivamente PIS/COFINS. Se eu presto um serviço de lavagem, eu tenho ali a figura do ISS. Então, o que eu quero dizer com isso? Para cada operação, para cada tipo de negócio que vocês efetivamente realizam, a nossa tributação atual, ela identifica se for esse tipo de negócio é o tributo A, se for esse negócio é o tributo B, se for esse negócio é o tributo C. Em algumas situações podem exigir todos os tributos e existem situações que não têm tributação, inclusive. Então a gente tem que analisar cada tipo de negócio gerado para verificar a tributação. Então aqui a gente está falando do sistema atual. ICMS, IPI, ISS, PIS, COFINS. E a proposta da reforma tributária é justamente a gente eliminar todo esse tipo de segregação. Então foi criado aqui 2 novos tributos. Contribuição sobre bens e serviços, que é a CBS, que vai ser administrada pelo governo federal. Imposto sobre bens e serviços, que vai ser administrado conjuntamente entre estados e municípios. Então, a gente vai ter aqui uma administração compartilhada. CBS, definido para o governo federal, IBS, uma parcela para o estado, uma parcela para o município. A soma dos dois aqui, gerando o que nós estamos aí ouvindo, que é o imposto sobre valor agregado. Então, uma das premissas do imposto sobre valor agregado é a simplicidade, que talvez, comparado com o sistema atual, nós teremos sim simplicidade, mas talvez não na medida que gostaríamos. Então, o imposto, a tendência é que se torne mais simples e transparente. Ou seja, vocês aqui, quando precisam formar custos, quando precisam identificar novos negócios, é muito complicado identificar quanto de tributo efetivamente nós temos ali carregado naquela operação. E a ideia aqui é que nós tenhamos isso de uma forma mais simples. Com quais objetivos? A tributação aqui, pessoal, não vai fazer mais distinção se é mercadoria, se é serviço, se é cessão, se é um direito. Toda e qualquer operação, regra geral, vai sofrer tributação do CBS e IBS. Ah, mas hoje eu tenho locação e eu só pago PIS/COFINS. Não pago ICMS, não pago ISS. Vai passar a pagar CBS e IBS. Então, ou seja, um dos primeiros pontos aqui é a gente compreender que a base de tributação desses novos tributos é ampla e não faz segregação de operação. Se eu estiver fazendo um transporte municipal, intermunicipal, locação,
vai ser tributado CBS e IBS. Isso é uma mudança muito drástica se comparado ao sistema atual. Então, o objetivo aqui é bens, direitos, serviços, cessões, arrendamentos vão ser objeto de tributação. Mas de que forma que isso vai funcionar? O imposto hoje, quando vocês calculam um valor de orçamento para terceiros, o ICMS eu tenho que observar aqui o estado onde se origina o frete. Agora vai ser diferente. O imposto ele vai ser identificado de acordo com o local de entrega da carga. Olha que mudança. Hoje, para vocês poderem realizar o frete, que é alguns dos serviços que vocês realizam, mas também tem armazenagem, a gente sabe que é uma gama de operações. A tributação hoje, quando ela é vinculada ao estádio em que se origina a prestação, a gente sabe que existe uma série de estados que concedem benefícios fiscais para atração de novos investimentos. Isso acarreta no quê? O imposto está ali na nota fiscal, no conhecimento de transporte ou no documento, mas ele não é efetivamente pago, porque o Estado ali concede um incentivo. Isso vai deixar de existir, por quê? Porque para se identificar a tributação, eu vou ter que olhar para o local de consumo da operação. Por isso que se diz aqui que nós estamos passando pela reforma do consumo, porque o imposto ele não vai ser devido mais onde se origina a operação. O imposto vai ser devido onde ela efetivamente é consumida. Então, vocês vão ter que identificar aqui quais serão as tributações incidentes para cada local de entrega de carga. Mas como isso vai ser feito? Tributariamente falando, nós teremos, basicamente, cada ente podendo definir a sua alíquota. O governo federal definindo a alíquota dele, o governo estadual definindo a alíquota dele e o governo municipal definindo a alíquota dele. A soma dessas três alíquotas vai virar aqui o IVA. Então, se vocês hoje contabilizam para fazer uma operação 12% de ICMS e, como a maioria aqui está no lucro real, 9,25% de PIS/COFINS, com essa nova carga nós estamos falando aqui que vai ser 28% a alíquota estimada de CBS e IBS. Mas como é que vai ser esse cálculo? Hoje, para vocês formarem o preço para o cliente, eu tenho o preço líquido, aí eu tenho que embutir ICMS, tenho que embutir PIS/COFINS, mas para embutir PIS/COFINS, o ICMS não faz parte da base do PIS/COFINS, isso a gente vai deixar para trás. O cálculo vai ser muito mais objetivo. Preço líquido, imposto, preço com imposto. Como a gente vê isso nos países que adotam o IVA. Então, ou seja, se a alíquota é 28%, o preço do serviço é 100, o total do serviço vai ser 128. Simples assim. Então não vai ter mais cálculo por dentro, cálculo por fora, escolhi um tributo, não escolhi o outro. É preço, tributo, valor total da operação. Então isso, de uma certa forma, vai simplificar a visão para todos nós de quanto efetivamente teremos de tributo naquela operação. Agora, como é que eu vou efetivamente apurar esse tributo? Hoje, quando vocês fazem algum tipo de aquisição, tem que ficar avaliando adquire de quem, se de uma empresa do Simples, se de uma empresa de São Paulo, se de uma empresa de fora do estado, porque posso me acreditar de ICMS, posso me acreditar de PIS/COFINS, se eu comprar de uma indústria ele vai ter IPI, eu não sou indústria, não vou me acreditar. A ideia aqui, com a aprovação da reforma, é que todas essas discussões sejam, não vou dizer aqui eliminada, mas sejam minimizadas. Por quê? Todo e qualquer tipo de operação vai passar a gerar direito a crédito. Então, se vocês comprarem um caminhão,
o CBS e IBS que tiver naquela operação vai ser passível de recuperação. Se vocês comprarem uma mesa, independentemente de onde vocês vão utilizar essa mesa, se tiver CBS e IBS, vai ser objeto de recuperação. Se vocês comprarem um copo d'água para poder utilizar na reunião, se tiver CBS e IBS, vai ser objeto de recuperação. Então, ou seja, regra geral, nós estamos falando aqui de uma não cumulatividade ampla. O que é uma não cumulatividade ampla? O que nós buscamos aqui há muitos anos quando a gente olha para o setor tributário. Todo e qualquer tipo de tributo que tiver na operação de aquisição, como regra, vai gerar direito a crédito. E só para vocês terem uma ideia do avanço dessa discussão. Eu posso ter aqui para os meus funcionários plano de saúde. Plano de saúde vai ter regras específicas para calcular os novos tributos. E eu, como destinatário, se tiver na minha convenção coletiva, no meu acordo, que eu tenho que fornecer isso para os empregados, eu vou poder tomar crédito. Então, ou seja, a ideia aqui, pessoal, é ter um tributo em que nós só tenhamos o efetivo, na realidade, desembolso, sobre o valor que eu agregar. Então, toda e qualquer operação de entrada que se submeter à incidência do CBS e do IBS pelo meu fornecedor, vai me gerar crédito. E toda operação que eu prestar para terceiros, toda operação que eu realizar para terceiros, se o adquirente desse produto ou desse serviço de vocês for uma empresa contribuinte do CBS e IBS, regra geral, ele também vai ter crédito de todos os tributos que vocês destacarem ali no documento eletrônico. Então, ou seja, a gente vai também minimizar aqui discussões hoje sobre posso recuperar PIS/COFINS, posso recuperar ICMS. A ideia aqui com a reforma, como o Brasil infelizmente não é 100% adequado, com algumas exceções, nós teremos aqui uma não cumulatividade muito ampla. A tendência aqui é toda e qualquer operação passe aqui, então, a gerar custos, ou créditos. Então, hoje, se vocês olharem no demonstrativo de resultado de vocês, lá na DRE, todas as linhas de despesas que, por vezes, vocês hoje fazem a contratação e todo o tributo pago pelo fornecedor, inclusive de contabilidade, advogado, a gente vai gerar benefício para vocês também. Então, o imposto que estará nos nossos documentos fiscais será passível de recuperação por vocês. Então, a tendência aqui é a gente ter uma reprecificação. Eu vou precisar conhecer toda a minha operação para saber quais são as hipóteses em que eu vou poder apropriar crédito. Então, posso ter aqui, num primeiro momento, redução de custos? Dependendo da operação, podemos. Para empresas que têm um volume muito grande de contratações de custos, vai poder ter também ali um bom volume de créditos. Que hoje, esses tributos constam no documento do fornecedor e vão virar efetivamente custo. Então, vejam a mudança de onde nós estamos saindo para onde nós estamos indo. Vai incidir sobre as importações, então quem aqui eventualmente faz importações, sejam de produtos, de peças, da mesma forma que hoje nós temos esses tributos nas importações, os atuais também vão incidir. Só que da mesma forma, eu vou poder apropriar crédito independentemente do tipo de importação que eu estou fazendo. Se é importação de material de consumo, se é importação de matéria-prima, se é importação de peças, está ligado ao meu negócio, eu vou poder apropriar crédito. Então, é uma mudança aqui de paradigma. A tendência é todo e qualquer tributo incidente na operação de aquisição, vocês, como adquirentes, vão poder apropriar crédito, com algumas exceções. Se eu fizer exportação, não vai ter tributação. Então, eu vou poder acumular créditos aqui. Então, se vocês prestarem serviços de transporte para exportação de produtos,
essa operação vai ser desonerada. E todos os créditos vinculados a essas operações vão poder ser utilizados para pagar o CBS e IBS gerado nas operações que vocês realizam. Então, ou seja, a gente está partindo de um tributo, ou de alguns tributos hoje, ICMS, PIS/COFINS, que é a não cumulatividade, ela não é plena, ela é não cumulatividade, ou seja, apropriação de créditos de algumas situações para uma nova carga, em que a tendência é que eu aproprie crédito de toda e qualquer operação, porém, com uma tributação maior, com uma alíquota maior. Também foi criado aqui o imposto seletivo, que é um imposto chamado do pecado. Esse aqui basicamente não afeta a atividade de vocês, mas eu vou rapidamente aqui sintetizar. Produtos e serviços que façam mal à saúde e ao meio ambiente. Para alguns, bebida alcoólica não faz mal, mas na visão do fisco, sim. Então, vai ser tributado? Sim. Cigarro? Sim. De que forma? Monofásico. Tributa-se uma única vez, sem qualquer tipo de recuperação de crédito. Ou seja, é custo para desincentivar o consumo. Então, existe uma lista de produtos e serviços que vão se sujeitar a esse novo imposto, que vai incidir, como eu disse, sobre operações que prejudiquem saúde ou ao meio ambiente. Alguns exemplos como tabaco, bebidas alcoólicas e outros tópicos. Porém, ele vai ser tributado, seja na importação, seja na venda, e vai virar custo da operação. A tendência aqui, como eu disse, é desincentivar o seu consumo. Então, hoje nós estamos partindo desse sistema aqui para esse. O IPI, com algumas exceções, ele vai continuar a ser mantido no sistema atual. Em que situação é essa? Se eu tiver contratando, comprando um produto que tem fabricação na Zona Franca de Manaus, e esse produto tem a tributação superior a 6,5% de IPI. Então, se isso acontecer, ou seja, se eu estiver fazendo aquisição de um produto aqui no Brasil, que esse produto tem fabricação na Zona Franca de Manaus e a alíquota do IPI é maior que 6,5%, esse produto vai continuar sendo tributado pelo IPI. Qual o objetivo? Proteger a Zona Franca de Manaus. Então, o IPI ele não vai ser extinto. Ele vai continuar a existir. E no caso de vocês, se vocês estiverem comprando um produto que tem IPI, regra geral, vai ser o mesmo tratamento que vocês têm hoje. É custo da operação. Porque aqui, não sei se existem aqui empresas que podem ser contribuintes de IPI, imagino que não. Mas, regra geral, é isso que vai acontecer. Então a gente parte de um sistema hoje que tem cálculo de tributo por dentro, tem hipóteses de crédito limitadas e que tem tributação segregada por tipo de operação. O novo sistema, não faço mais essa segregação. Regra geral, posso apropriar créditos de todas as operações que eu tiver de aquisição e efetivamente para eu definir o valor do tributo, eu parto do meu preço líquido, sem tributos, e adiciono o tributo alíquota do governo federal, estadual e municipal, de acordo com o local de entrega do produto. Como é que a gente vai partir do sistema novo e vai chegar nesse novo sistema proposto ou aprovado já, né? A partir do ano que vem a gente já começa a ter mudanças. Que tipo de mudanças? Nós teremos um período teste. E esse material aqui, me confirma, mas vai ser disponibilizado depois para o pessoal. Então, gente, eu sei que eu não sou tão bonito assim para tirar foto, mas depois o material aqui vai para vocês, inclusive depois com todas essas informações. Então, como é que vai ser o ano de 2026? O ano de 2026 vai ser um ano teste, em que eles vão exigir 0,9% da CBS, que é para o governo federal, e 0,1% de IBS, que vai ser partilhado, 0,05% para o município e 0,05% para o Estado.
E esses tributos podem ser compensados com PIS e COFINS. Então, eu vou ter exigência de 1% de CBS e IBS, e esse valor que eu vou pagar de CBS e IBS eu posso compensar com PIS e COFINS. Ah, mas eu não pago PIS e COFINS. Eu posso compensar com outros tributos federais. Mas o governo, entendendo que está muito em cima para poder efetivamente exigir essa cobrança, criou um dispositivo nessa nova lei aprovada em janeiro, que se as empresas cumprirem as obrigações acessórias desses novos tributos, esse 1% vai ser meramente declaratório. O que é declaratório, gente? Eu vou demonstrar ali no documento, mas não vou fazer nenhum tipo de pagamento. Por quê? Porque é nesse ano que o governo federal vai ter uma ideia, federal, estadual e municipal, de quanto vai ser a base tributável. E eles estão fazendo isso com um teste de alíquota de 1%. Então, vai ser adaptados os documentos fiscais, vai ser adaptadas as obrigações. E aí, gente, hoje nós temos operações que não emitem documento. Uma alocação, por exemplo, eu posso emitir só um recibo. Vai passar a ter documento. Ah, mas vai ser a nota fiscal? Ainda não está decidido. Por quê? Como a base de tributação é ampla, toda e qualquer operação que se sujeitar a esse novo tributo vai ter que ter um documento para lastreio. E esse documento ele vai para as administrações federal, estadual e municipal. Alguns documentos já estão sofrendo alterações, como a nota fiscal eletrônica e a nota fiscal de consumidor eletrônica. Já existe um layout prévio dos campos que serão inseridos nesses documentos. E para os demais, a administração tributária ainda está avaliando. Então, ou seja, nesse primeiro ano aqui, vai ser basicamente um ano de testes, para se verificar qual que vai ser o impacto que isso pode gerar. Mas 2027, o jogo começa de vez. Eu deixo de ter a cobrança do PIS e COFINS e passo a ter a cobrança do CBS. Então, eu substituo o PIS e COFINS hoje pela CBS. Temos as alíquotas? Ainda não. Isso vai ser definido como base pelo Senado Federal. Estima-se entre 9% e 11% de CBS. Para todo e qualquer tipo de empresa. Importa aqui se é lucro real, lucro presumido. Nós vamos falar aqui de empresas do Simples, que talvez não afete vocês, mas pode afetar os fornecedores de vocês. Então, substitui um pelo outro. Então, em 2027, eu já deixo de ter PIS/COFINS e passo a ter CBS. O que isso impacta na prática? Empresas que fazem levantamentos de créditos tributários não aproveitados, por conta dessa nossa discussão da legislação que gera crédito, identifiquei hipóteses de pagamentos que eu fiz que poderia ter apropriado PIS e COFINS e não apropriei. Eu vou ter que fazer isso até 2026. Porque eu não vou poder pegar o ano de 2027 e registrar créditos do tributo antigo. Então aqui a gente já tem uma mudança significativa com relação a isso. Então 2027 e 2028 continua-se aqui a figura de ter a CBS e não ter o PIS/COFINS. Então olha o que vai acontecer. 2027, ICMS, ISS, IPI e CBS. No ano de 2026, ICMS, IPI, ISS, PIS, COFINS, CBS e IBS. Então a gente vai ter todos os tributos no primeiro ano. No segundo e no terceiro, a gente deixa de ter o PIS, COFINS e passa a ter a CBS. De 2029 até 2032, a gente vai ter aqui uma implementação gradativa do IBS, que é de competência do Estado e município, e uma redução gradativa do ICMS e ISS. Como é que isso vai funcionar? 10% ao ano eu vou ter redução das alíquotas cobradas atualmente. Então, se a alíquota do frete hoje de ICMS em São Paulo é 12%, eu vou ter uma redução no primeiro ano de 1,2%. No segundo ano, mais 1,2%. No terceiro ano, mais 1,2%. No quarto ano, mais 1,2%.
Consequentemente, a alíquota do IBS vai aumentando. Então, eu vou substituir gradualmente um tributo pelo outro. ISS, 5%. No primeiro ano, cai para 4,5%. No segundo ano, cai para 4%. No terceiro, 3,5%. Então, ele vai reduzindo 10% ao ano. Consequentemente, a alíquota que vai para o município vai aumentando. Então, nós teremos aqui que conviver com o IBS, ICMS e ISS no mesmo tempo. Reduzindo um, aumentando o outro. Como é que eu vou precificar? Tem operações que não tem ICMS, mas pode ter IBS. Tem operações que não tem ISS, mas pode ter IBS. Então, ou seja, a ideia aqui é a gente ter esse período de transição trabalhando com os dois sistemas ao mesmo tempo. Até que em 2033, se todos nós tivermos um bom coração, a gente desliga a chave do sistema atual e só pensa no novo cenário. Exceto, e sempre tem o exceto, para aquelas empresas que têm saldos de créditos dos tributos atuais. Se eu for uma empresa que tenha saldo de crédito de ICMS e não conseguir utilizar esse saldo de crédito na totalidade, não se preocupem. O Estado vai devolver isso em 20 anos, 240 meses. Pensaram nisso? Eu sabia que vocês iam perguntar, então já trouxe aqui a informação. Então, a gente vai ter que conviver com o sistema que nós temos hoje no futuro, se tivermos créditos remanescentes, sim. Tanto de PIS e COFINS, quanto de ICMS. Eu já adiantei aqui um pouquinho dessa questão da não cumulatividade. Eu vou me aqui com o tempo. Hoje, como vocês efetivamente operam e com o apoio aqui dos contadores e dos demais, né, advogados, assessores e tal. Olha, eu vou fazer uma aquisição, eu preciso saber se eu aproprio o crédito. Mas qual que é o crédito que eu vou apropriar? Olha, o ICMS, como regra, é o que está na nota fiscal. Ah, combustível. Posso apropriar crédito de ICMS? Pode. Hoje, o crédito, regra geral, ele está vinculado se eu inicio o transporte dentro do mesmo estado em que eu registrei o documento fiscal. Então, se eu fiz a aquisição aqui em São Paulo e o início do frete em São Paulo, eu posso apropriar o crédito do ICMS aqui em São Paulo. Se eu utilizar esse combustível para parte do frete iniciar em São Paulo, parte do frete iniciar em outro estado, eu já não posso fazer essa apropriação. Porque uma parcela do ICMS do transporte ele está sendo devido para outro estado. Isso é um problema gigantesco. Então eu tenho que pensar, inclusive, onde eu tenho que abastecer o meu caminhão. Por quê? Porque é ICMS estadual. Então hoje eu posso apropriar o crédito que está na nota, PIS e COFINS, regra geral, sistema não cumulativo. Eu posso apropriar o crédito de 9,25% sobre as aquisições que estão ligadas ao meu negócio, mas eu tenho que excluir o ICMS que está na nota, o ICMS-ST se estiver na nota, IPI da sua base. Então não é sobre o valor total da operação, eu tenho que ter ali alguns controles. Se eu tiver fornecedor enquadrado no Simples, eu posso apropriar crédito em algumas situações, sim. Mesmo que ele não recolha, por exemplo, PIS e COFINS na integralidade, se tiver ligado ao meu negócio, eu posso apropriar crédito de 9,25% de PIS e COFINS. Então, ele não paga esse percentual, mas eu aproprio o crédito. E o IPI? Regra geral, para aqueles que se enquadram como contribuinte do IPI, o IPI que está destacado no documento fiscal, eu posso me apropriar do crédito. Então vejam que a gente tem aqui algumas particularidades com relação a isso. No novo sistema, pessoal, o que vai acontecer? Nós temos aqui algumas operações em que terão redução a zero. Vocês devem ter ouvido falar muito da questão da cesta básica. Produtos de primeira necessidade, existe uma lista
em que não se terá cobrança de CBS e IBS, em qualquer hipótese. Então, se eu adquirir um produto que não tem CBS e IBS, eu não vou ter crédito. Existem serviços, como Carlos bem ponderou, por que a atividade de serviços está muito preocupada? Porque hoje a carga tributária do setor de serviços, ela costuma ser menor se comparada com a carga tributária de outros segmentos. Um cálculo bem simples. 5% de ISS, 9,25% de PIS/COFINS, recolho 14% de tributação. Se eu for para 28%, eu vou ter um aumento de 100% da carga. Então, para algumas atividades, o governo trouxe uma redução das alíquotas. Então, a gente vai poder ter situações em que a alíquota vai ser reduzida a zero, situações em que a alíquota vai ser reduzida em 30%, 60%, 70%. Existem uma série de reduções de alíquota. O valor da tributação continua sendo o mesmo, que é o valor da transação. Eu só vou ter ali o quê? Um recolhimento menor do CBS e IBS, porque a alíquota será menor. Se eu estiver adquirindo um produto que não tem tributação, não tenho crédito. Se eu estiver prestando um serviço e que sobre essa prestação a alíquota seja zero, eu posso manter todos os créditos vinculados a essa operação. Por outro lado, se eu estiver fazendo uma operação imune, que imunidade presta na Constituição. Muito difícil isso acontecer para vocês, mas está previsto isso na legislação. Se eu tenho a imunidade da tributação, templos, eu não vou poder apropriar crédito. Então, essa não cumulatividade plena, ela, regra geral, ela vai ser seguida para aqueles que efetivamente vão se submeter à cobrança do CBS e IBS. Que no caso de vocês, eu acho que é a grande maioria. Então, se tem tributação, vai ter crédito. Se não tem tributação, porque nós temos aqui uma série de regimes específicos, financeiro, imóveis, que vai ter aqui hoje o objeto de bate-papo, bares e restaurantes, uma série de setores, combustíveis, que terão regras distintas de tratamento. Mas, regra geral, todas essas figuras, com exceção desses regimes, vão gerar crédito. E aí a legislação fala, o que não gera crédito? Aquilo que é considerado de uso e consumo pessoal. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vocês estão aqui entre empresas, entre players do mesmo segmento, vocês decidem contratar um diretor de uma outra empresa. Para que ele possa vir até o negócio, vocês vão oferecer aqui o aluguel daquela residência como um atrativo. O locador ele vai pagar CBS e IBS. Mas quem que é o beneficiário dessa operação? É a empresa ou a pessoa física? Na visão do governo, é a pessoa física. Vai ter crédito? Não. Vou comprar o veículo que vai ser de uso da pessoa física. Posso comprar em nome da empresa, mas quem que é o beneficiário final? Pessoa física. Vai ter crédito? Não. Mas eu uso o veículo para a empresa. Vai ter crédito? Vai. Então, algumas hipóteses, e aqui, gente, a gente tem uma lista, tá pequenininho, mas depois vocês vão receber aí o material, que aquilo que o governo identifica que é de uso, não de negócio, mas de uso pessoal do profissional, e o exemplo aqui do aluguel foi justamente para vocês entenderem o objetivo, não vai gerar crédito. Não tem essa situação, eu vou poder apropriar crédito. Então a própria legislação já tratou de dizer, olha, se vocês tiverem que fornecer equipamentos por conta de normativos da área de segurança do trabalho, isso vai gerar crédito. Hoje se tem uma discussão tremenda, apropriar crédito, não, vai gerar crédito. Tudo aquilo que está vinculado ao seu negócio, tem crédito. E não vinculado ao negócio fim. Porque eu posso comprar um copo d'água, eu posso comprar a mesa, ou seja, todas essas operações que vão se submeter ao CBS e IBS vão ter crédito. Então aqui é uma mudança muito grande do que a gente identifica hoje. Que eu tenho que ficar selecionando quais são as operações em que eu posso apropriar crédito.
Agora, fornecedor que está no Simples. Aqui eu só trago uma preocupação para vocês. Hoje ele emite o documento contra vocês e vocês avaliam que por ele ser um fornecedor do Simples, muito provavelmente ele tem uma condição atrativa de preço e vocês apropriam ainda crédito de PIS e COFINS de 9,25%. Esse crédito vai deixar de existir. Por quê? O imposto pago pelo fornecedor é o imposto que vai gerar o crédito. Então, empresas do Simples vão ter que avaliar exatamente onde elas vão se portar. Por quê? O governo, pensando nisso, trouxe duas opções. Se você quiser continuar no Simples, não tem problema. Eu vou substituir os tributos que estão no Simples pelos novos. E você vai recolher um percentualzinho daquela guia de CBS e IBS. Esse percentualzinho que vocês recolherem é que o destinatário vai tomar crédito. Mas as empresas do Simples vão contratar todo e qualquer tipo de mão de obra, de serviço, e que vai receber com CBS e IBS. Então ela pode ter um aumento de custo, porque vai receber com os tributos novos, e se ela não repassar crédito para o destinatário, ela, muito consequentemente, vai aumentar o preço. Se ela vai aumentar o preço, eu tenho que avaliar. Hoje, eu ainda sobre o preço que ela me fornece, eu posso apropriar crédito de PIS e COFINS. Eu não vou poder apropriar esse crédito e ainda ela vai ter um aumento de preço. Vale a pena eu manter esse prestador como fornecedor? Tributariamente, tá, gente? Não estou falando aqui na questão técnica. Tributariamente falando. Ah, mas a empresa do Simples, então, ela pode optar para esses novos tributos, ela apura fora do Simples. Então, ela vira uma empresa como qualquer outra. Todas as aquisições que ela tem, ela vai tomar crédito de CBS e IBS, e todo o faturamento que ela tiver, ela vai pagar CBS e IBS. É ela que vai optar. Então, isso pode acarretar o que aqui, gente? Se eu tenho fornecedor do Simples, hoje eu tenho crédito. No futuro, eu já não vou ter mais esse crédito, vou ter aumento de custo. Se ele efetivamente não optar por esse novo regime e me apresentar um novo preço, eu vou ter que comparar agora com o preço do concorrente. Se o preço do concorrente, por vezes, é mais caro, mas eu consigo recuperar os tributos, meu custo vai ser menor. Se meu custo vai ser menor, vou passar a comprar do concorrente. Tenho fornecedores hoje que estão no lucro presumido. Recolhem 3,65% de PIS/COFINS. Eles vão expurgar isso do preço e vão colocar quanto? Os novos tributos. Só que hoje, quando vocês compram de fornecedores do lucro presumido, quem está no lucro real apropria crédito de 9,25% de PIS/COFINS. Então, o custo hoje desse serviço para vocês vai ser diferente do valor do custo que ele vai apresentar quando ele fizer a reprecificação. Porque ele vai expurgar do preço a tributação que ele paga. Hoje você expurga do preço a tributação que você pode apropriar crédito. Então vejam que a reforma tributária não vai afetar só o meu negócio. Eu vou ter que olhar aqui como é que os meus fornecedores hoje atuam. Então eu tenho que olhar a minha base. Se esses fornecedores têm algum tipo de benefício fiscal, que nós vamos ver que esses benefícios de ICMS, principalmente, serão extintos. Porque a ideia é que tem aqui a menor quantidade de exceções possíveis. Ou seja, eu vou ter que analisar o meu resultado para olhar conta a conta, item a item e reprecificar. Porque eu vou poder ter crédito. Mas o meu fornecedor também vai poder aumentar o preço. Quais são os principais fornecedores que eu tenho? Quais são os principais gastos do meu negócio? Eu vou ter que olhar para saber qual que vai ser o impacto que isso vai gerar no meu negócio. Um outro tema aqui, que a terminologia está em inglês, mas o objetivo aqui é bem fácil. O que vai acontecer aqui, gente, com essa questão da não cumulatividade? Como eu disse a vocês, toda e qualquer operação vai gerar crédito. Entretanto, hoje é muito comum as empresas apropriarem créditos e os fornecedores não pagarem os tributos.
Aí vem o fisco e fala assim, olha, você comprou de uma empresa não idônea. Sabe aquele crédito que você aproveitou? É indevido. A empresa não existe, eu fui lá no local que ela não está lá, não localizei os sócios e eu vou te penalizar glosando o crédito que você aproveitou. Para o ICMS, isso é mais comum do que vocês imaginam. Para evitar isso, o que o governo então aqui instituiu, ou pretende instituir? Algo chamado como split payment. Eu vou tentar ser bem didático aqui até pela questão do tempo. Eu vou poder apropriar crédito? Sim. Desde que o imposto da nota do meu fornecedor tenha sido pago. Se ele não foi pago, eu tenho um direito de crédito. E esse direito de crédito só vai se converter em crédito efetivo quando aquele tributo for pago. E como é que o governo vai fazer isso? Hoje, vocês recebem as notas dos fornecedores de vocês, encaminham para a contabilidade faz os lançamentos, as apurações, e não olham se o fornecedor pagou ou não o tributo, porque isso não é necessário, regra geral. Agora, como é que vai ser essa apuração? Eles estão discutindo o desenvolvimento de uma apuração assistida. Como se hoje, nós estamos falando muito do imposto de renda da pessoa física, a gente já recebe a declaração pré-preenchida. A ideia aqui é já receber uma apuração pré-preenchida. De que forma? O meu fornecedor, eu vou utilizar aqui a Pérez como exemplo. Ela emite a nota fiscal, como o serviço de contador é um serviço muito técnico, ela emite a nota fiscal por o valor de R$5.000. 30% de IVA, R$1.500. Total, R$6.500. O que vai acontecer com esse IVA? Se ela emitiu a nota hoje no dia 18, 19, 20 do mês, contra vocês, vai gerar um direito de crédito. Vai ter um conta corrente tributário no nome da Pérez e um conta corrente tributário no nome de vocês. Lá no conta corrente tributário da Pérez vai estar lá, você tem que pagar 1.500 de CBS e IBS. E no conta corrente tributário de vocês fala assim, olha, vocês têm um direito de crédito de 1.500. Se esse imposto não é pago, esse crédito não é gerado. E como isso vai poder ser liquidado? Se a Pérez tiver saldos de créditos de CBS e IBS de outras operações, automaticamente, no momento em que ela emitir a nota, o sistema da Receita vai identificar que existe um saldo de crédito aqui que pode ser utilizado e instantaneamente vai considerar aquele imposto como pago e vai gerar um crédito para vocês. Se a nota foi emitida no dia 20, isso já vai acontecer no dia 20. Ah, não tem saldo de crédito. Vai para a segunda hipótese. Apuração, a regra vai ser mensal. Eu apuro, então, Pérez, os tributos que eu devo no mês e meu tributo vai vencer no dia 20 do mês seguinte. Se eu pagar, Pérez, esse saldo devedor, na data que eu pagar, vai aparecer no conta corrente de vocês que aquele imposto foi pago e vocês vão ter crédito. Se a Pérez tiver um problema financeiro e não pagar, ele vai continuar pendente de pagamento e para vocês como pendente de crédito. Terceira hipótese, o split payment. A instituição financeira vai fazer o seguinte, vocês vão fazer o pagamento da duplicata para Pérez, R$6.500. A instituição financeira vai consultar o conta corrente da Pérez e vai dizer o seguinte, esses 1.500 de imposto já foi pago? Se sim, o que a instituição financeira vai fazer? Vai pegar os 6.500 que saiu da conta de vocês e vai passar diretamente para a conta da Pérez. Não foi pago, ainda está pendente de pagamento. O banco vai fazer o split, a divisão. Vai pegar 1.500 e vai mandar para o governo, R$5.000 para Pérez. Nesse momento, vai demonstrar no conta corrente da Pérez que o imposto foi pago e no conta corrente, e não conta corrente financeiro, tá, gente? Tributário.
e no conta corrente tributária de vocês vai aparecer o crédito. Isso para quê? Para que não tenha mais a figura dos créditos sem pagamento de imposto. Então, essa estrutura de liquidação de tributo e geração de crédito ainda está em fase de discussão. Então, ou seja, essa implementação está prevista aqui e que todo tributo vai ser pago, se não for por meio dos saldos de créditos que eu tenho. E aí, como isso pode acontecer, gente? Empresas exportadoras, que têm uma série de créditos acumulados. Ela pega esse crédito e paga o valor do imposto automaticamente na própria apuração. Ou o fornecedor paga, ou se não, o adquirente vai pagar quando ele fizer o pagamento da duplicata. E olha que interessante, vocês vão pagar a duplicata parcelada. Se a Pérez não pagou o imposto integral, esse crédito vai vir para vocês de forma parcelada. Por isso que vai ter outras palestras aqui, que vai falar sobre as questões financeiras, porque hoje a gente está acostumado a identificar o crédito no momento do registro da operação. E esse crédito aqui vai estar vinculado ao pagamento do tributo pelo fornecedor ou pela liquidação desse tributo. E uma das hipóteses que eles estão prevendo aqui é o chamado split payment. Então, se vocês tiverem um prazo de pagamento de fornecedor de 90 dias, se em 90 dias o prestador não pagou o imposto, vocês vão ficar lá com 90 dias com um direito de crédito. E quando vocês fizerem o pagamento dessa duplicata, vai liquidar o imposto, vai gerar o crédito. Então, vocês vão ter que analisar se os seus fornecedores têm ali uma vida financeira saudável. Porque senão isso vai impactar nos créditos de vocês. Isso eu sei que vai ser tratado com mais detalhes ao longo, então eu não quero trazer aqui, até para não estourar o tempo. Então aqui, isso é um ponto muito importante, gente. É o ponto central da não cumulatividade, mas vai estar vinculado ao pagamento do imposto, seja pelo fornecedor, seja por vocês pelo split payment ou de alguma outra forma. E aqui tem uma breve explanação disso que eu acabei de dizer para vocês. Crédito vinculado à liquidação financeira do tributo. Depois vocês podem ter aqui o acesso à apresentação. E aí, pessoal, para a gente ir para o final, o que eu quero trazer aqui como reflexão? A gente vai ter que apagar tudo aquilo que a gente conhece de tributo hoje, e agora que a gente estava efetivamente mais seguro de como fazer os cálculos, para ir para essa novidade. Novos conceitos, novos paradigmas. Ah, eu fazia dessa forma. Fazia porque era um outro tributo. Agora é o CBS-IBS. Contratos de fornecimento. Eu vou ter que adaptar para novas regras tributárias. Eu posso ter contratos de fornecimento de longo prazo que estavam pactuados com base numa precificação atual. E com os novos tributos, qual que vai ser o impacto? Aqui eu vou ter que eventualmente adaptar. Suprimentos. Como é que hoje esses profissionais vão ter efetivamente a informação de quem que ele deve comprar? Porque hoje eles têm uma série de regras. Se for de dentro do Estado, se for de fora do Estado, se for de simples, se é material de consumo, se não. Aqui, regra geral, eles vão ter que ser muito bem orientados por conta da recuperação dos tributos. Então, ou seja, como é que eu vou treinar todos esses profissionais para isso? Porque não está mudando aqui só tributário. É contato com o fornecedor. Vocês vão perceber que tem empresas que estão localizadas em alguns estados que têm benefícios fiscais. Esses benefícios deixarão de existir, porque o imposto vai ser recolhido para o estado do consumo. Será que vai valer a pena aquela empresa continuar lá na Bahia, sendo que o estado consumidor dela aqui é em São Paulo? Então pode ser que os clientes de vocês se reposicionem no mercado e vocês vão ter que fazer esse reposicionamento junto com eles. Então isso aqui, efetivamente, vai ser uma mudança de paradigma das questões atuais para as questões futuras. Então, eu acho que para não estourar o meu tempo aqui, eram essas as considerações que eu gostaria de fazer. Eu não sei quanto tempo que a gente pode ter ainda para deixar para abertura de dúvidas, esclarecimentos. Depois vocês vão ter aqui também o acesso
ao material, onde tem os meus dados de contato, os dados de contato também do Pedro, para eventualmente, ou até mesmo o pessoal da própria Pérez e Batistota aqui, que vão poder também auxiliá-los aqui. Então, acho que da minha parte, eu agradeço e muito obrigado. Temos 10 minutinhos de perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Tem? Vou levar o microfone aí. Bom dia. No caso, então, se o fornecedor, eu vou ter um direito de crédito, muito provavelmente, então, seria mais ou menos um ICMST, seria de eu passar a cobrar esse pagamento antecipado, para não correr o risco de não ter o direito? Bom, partindo daquela premissa que hoje todo e qualquer tipo de fornecedor vai passar a ter o preço líquido e o preço bruto, o ST ele vai deixar de existir, talvez seja um comentário aqui que eu não fiz aqui. Não teremos mais aqui a substituição tributária, então não terá mais aquele recolhimento de um tributo de uma operação que ainda vai acontecer. Mas qual que é a grande preocupação aqui? Se hoje o seu fornecedor ele te fornece um produto ou um serviço pelo valor de 1.000, e dentro desse montante, para facilitar aqui os nossos cálculos, tem 10% de tributo incluído e que está ali no documento fiscal, o preço dele sem imposto é 900. Com 100, vai para 1.000. Ele vai passar a cobrar 1.100. Só que ele vai poder te dar o crédito desses 200 que está ali no documento. Se ele estiver passando por um problema financeiro e não recolher esse imposto, você vai ter um direito desse crédito. Quando esse crédito efetivamente ele vai se concretizar? Se você tiver um prazo de pagamento com seu fornecedor de 120 dias, então em 120 dias você vai lá e vai fazer o pagamento dessa nota para o seu fornecedor. Neste momento que você vai pagar ao seu fornecedor aquele valor de 200 de imposto que ele não pagou, você na liquidação da duplicata vai enviar esse dinheiro para o banco e o banco vai quitar em nome dele. E aí é neste momento que você vai se beneficiar com o crédito desses 200. Então, qual que é a grande problemática aqui? Hoje você pode se beneficiar esse crédito no momento em que você recebe o documento fiscal. Se você recebeu o documento hoje na competência março, e você tem direito de apropriar esse crédito em março, você vai abater dos tributos que você tem que recolher em abril na competência março. Se vincular ao pagamento do tributo da nota do fornecedor, se esse tributo só for pago em agosto, você só vai se beneficiar desse crédito em agosto. Então isso vai impactar o fluxo de caixa. Hoje, você se apropria no mês de março. Na nova reforma, você só vai se apropriar em agosto. Então, eu não vou dizer que é um ICMS-ST, mas, na realidade, é como se o fisco colocasse os próprios clientes para fiscalizar os fornecedores. Então, se eu tiver um fornecedor que ele não tem um rating financeiro adequado, ele vai poder me prejudicar na minha operação por conta do fluxo de caixa. Porque se ele pagar o imposto, eu vou ter crédito. Se ele não pagar o imposto, eu não vou ter crédito. Respondido? Mais alguém? Eita, vamos por ordem aqui. Vou levar para a moça lá, já volto aqui. Essa moça, senhora, senhorita. Esse microfone, por favor, aí, tá? Bom dia. Bom dia. Você comentou que as alíquotas oficiais ainda não foram divulgadas. Existe alguma previsão do governo para a divulgação dessas alíquotas? Porque eu entendo que acho que o exercício mesmo, as respostas vão vir uma vez que a gente tem essas alíquotas, né? Bom, elas têm que ser divulgadas em 2025, porque isso já vai começar em 2026. Quando da discussão prévia à aprovação da reforma tributária,
o governo federal, junto com os estados e municípios, fizeram uma previsão. A previsão da alíquota era de 27,97%. Então, ou seja, a somatória hoje está prevista em 28%. Isso é o que está circulando de informações oficiais dos estudos do governo, mas que isso efetivamente o Senado Federal vai fixar as alíquotas de referência, estão trabalhando com essa hipótese, mas aí o governo federal, os estados e os municípios poderão ter aí essa variação da alíquota de cada ente. Então a gente vai ter uma alíquota para cada estado e uma alíquota para cada município. Quem mais levantou a mão aqui para eu ver? Vamos. Se o meu fornecedor fizer um parcelamento fiscal, Se ele pagar o imposto de forma parcelada, o seu crédito, regra geral, vem parcelado. se ele fizer em 120 meses, vai vir 120 meses. Obrigado. Isso não está expressamente nessa primeira legislação, mas o cerne do crédito está vinculado ao pagamento. Então, ou seja, a hipótese de ele fazer o parcelamento seria se o seu prazo de pagamento com ele fosse muito alongado. Porque, regra geral, o que vai acontecer? Se você vai pagar o seu fornecedor, o banco, identificando que o imposto está em aberto, o que ele vai fazer? Ele vai liquidar, justamente para tentar minimizar o impacto daqueles devedores que emitem a nota e não recolhem, e não é por, não vou nem utilizar, é por problema financeiro. Então, regra geral, se existir essa hipótese de parcelamento, paga de um lado, acredita do outro. Esse, pelo menos, é o conselho. Não está previsto na norma, mas o crédito está vinculado ao pagamento. Então, como conceito, eu acho que a gente pode entender dessa forma. Mais duas perguntas aqui, doutor. Bom dia. Bom dia. A respeito do SIAP, por exemplo, hoje a gente aproveita 1,48, né, na aquisição de veículos. Uma vez que vai ter agora o CBS e IBS na venda, o crédito vai ser instantâneo, eu vou sair de 1,48 para imediato, essa é a primeira pergunta. E quando a gente fala, por exemplo, de aquisições que foram feitas antes do modelo e eu tenho 48 meses para compensar, eu vou ter que então manter os dois modelos de apuração para seguir com essa apropriação? Ou eu vou poder virar a chave e falar, o saldo remanescente eu reconheço tudo agora? Ótima pergunta. Bom, a tendência aqui é que o crédito seja integral, não temos mais aqui créditos parcelados. O que tem aqui, inclusive na lei, é uma previsão de desoneração de investimentos. Então, podem existir situações que, para incentivar o investimento, você desonere o tributo. Agora, se eu estiver lá em 2032 com 10 parcelas aproveitadas do SIAP, que é o crédito do ICMS do ativo imobilizado, que eu posso aproveitar em até 48 parcelas, aproveitei 10, falta ainda 38. Essas 38 parcelas virarão um crédito presumido de IBS que eu vou compensar com a parcela de IBS que vai ser devida para o Estado. Porque o IBS ele é devido Estado e município. Então, para a parcela do IBS que vai ser devida para o Estado, eu vou poder fazer essa compensação. Então, dentro desse cenário, ele vai continuar sendo aproveitado ao longo do tempo. Isso tanto para ICMS quanto para PIS e COFINS, porque eu posso ter créditos de PIS e COFINS decorrência de investimento em imóveis, né, que eu fiz ali a ampliação de uma determinada área e eu faço crédito via amortização ou depreciação. Eu vou continuar fazendo esses créditos ao longo do período, mas como crédito aí já de CBS. Então, saldos de créditos que eles são aproveitados ao longo do tempo, eles vão ser aproveitados com os novos tributos, mas com a nomenclatura de um crédito presumido. Bom dia.
Faisal da Raça Transportes. Pegando carona na questão dos créditos aí de SIAP, hoje quando a gente compra um caminhão, a gente toma em 48 avos, né? Quando a gente vende, você estopa e para de tomar o crédito. Se a gente tomar todo de uma vez, depois tem que estornar o que os meses, vamos supor, se eu usei o caminhão 24 meses, os outros 24 eu tenho que estornar? Isso é a primeira pergunta. E no split payment, o banco, nós, clientes do banco, nós vamos ter que fazer um acordo com o banco para ele poder fazer essa antecipação do imposto para o governo, ou vai ser uma determinação já do governo que os bancos vão fazer isso? Isso é uma pergunta também. E na sua opinião, isso vai fazer com que os nossos fornecedores, os nossos clientes, que há anos pressionam para que os pagamentos, para que o vencimento nosso passou de 30 para 60, para 90, para 120, para 150, isso vai inibir com que eles peçam esses pagamentos tão longos, pelo fato de que eles vão demorar para tomar os créditos? Bom, acho que são 3 perguntas, se eu lembrar, né? A primeira, com relação à questão de que se eu desimobilizar antes do período previsto. Na norma, que na lei que foi editada, não tem nenhuma previsão de estorno. Então, regra geral, exceção se o fisco identificar que essa operação foi feita com dolo, fraude ou simulação, que a ideia já era comprar e vender, regra geral, se eu utilizei ele por um período de tempo, não tem previsão de que eu tenho que fazer aqui o estorno do que a gente chama aqui de saldo remanescente. Por qual motivo? Porque a regra é do ICMS e do PIS/COFINS. A regra desse tributo novo é não ter resíduo tributário na cadeia de operação. Então, se você fizer essa operação de venda do caminhão, muito provavelmente essa operação vai ter CBS e IBS. E hoje, quando você vende um caminhão, você não paga ICMS, não paga PIS e não paga COFINS. Então, ou seja, a gente, dentro daquela ideia de novos conceitos, hoje a desimobilização não paga tributação na venda. Nessa nova regra aqui, são poucas as hipóteses em que a gente não vai ter a tributação. Então, se eu tiver a desimobilização, regra geral, eu vou ter que recolher os tributos sobre essa venda. Por conseguinte, os créditos que eu tiver na entrada, eu vou poder registrar. Tá? A segunda questão... do split, perdão. Isso é uma determinação em que o governo federal está discutindo com a associação que representa as instituições financeiras para que elas desenvolvam essa metodologia. Então, ou seja, é o governo que está tratando isso com as instituições. Qual que é a grande dificuldade hoje? Investimento. Ou seja, as instituições vão ter que fazer um investimento muito grande para poder operacionalizar isso. Isso já existe hoje no Brasil. Quando a gente paga, por exemplo, o IPVA, a instituição financeira já faz a divisão do que é para o Estado e o que é para o município. Então, essa figura do split payment, no Brasil, não é nova. É que, em algumas situações, isso não é utilizado nas operações corriqueiras. Então, o que a instituição financeira vai fazer? Cada documento vai ter uma chave. Hoje a gente tem a chave de acesso da nota fiscal eletrônica. Vai ter uma chave financeira e o tributo vai ficar ligado a essa chave financeira. Então, ou seja, quando você for fazer o pagamento, isso vai para a chave financeira, identifica qual que é o tributo vinculado àquela chave financeira e já faz a liquidação. Nós, como utilitários do banco, não teríamos nenhum tipo de custo adicional. Quem vai ter esse custo para desenvolvimento é o governo federal. Pelo menos é o que está sendo discutido hoje. E, por fim, na questão do prazo de pagamento. O que vai acontecer? O tributo, ele tem as hipóteses de liquidação. E por ordem. A primeira delas, se o fornecedor tiver saldo de créditos. Não tenho. Segundo, o pagamento pelo fornecedor. E o pagamento pelo fornecedor, como regra, vai ser no mês seguinte ao da emissão do documento.
Então, ou seja, se você emitiu conhecimento de transporte para o seu cliente, se ele te pagar antes, o banco vai fazer o split. Se ele te pagar depois, você vai ter a responsabilidade, no final daquele mês, de apurar quanto que você tem de imposto a pagar. Se você não paga, ele não tem o crédito. Se você pagar, ele vai ter o crédito. Então, ou seja, a figura de você ainda financiar o crédito do seu cliente vai ainda continuar existindo. Então, o fato de termos o split payment, me parece que não vai ser o fato definidor para esse alongamento do prazo de recebimento. Porque você, empresa, ainda vai continuar com a responsabilidade de ter que recolher o tributo. O que vai acontecer é, se o pagamento daquela operação acontecer antes do prazo de vencimento do tributo, o banco vai fazer essa liquidação antes. Se acontecer depois, o espaço. Primeiro com crédito, segundo o fornecedor paga, terceiro o cliente paga por meio do split payment. Então, não me parece que isso vai interferir na discussão de prazo de recebimento de clientes. O que vai efetivamente ter aqui a discussão é, se eu perceber que o meu fornecedor tem uma situação financeira que requer cuidados, se ele não paga os tributos, eu vou ser prejudicado. Então, isso vai impactar o meu fluxo de caixa, pensando, por exemplo, Faisal, fornecedor. Se você tem um prazo de pagamento fixado com o seu fornecedor de 120 dias, mas você vai conseguir recuperar o imposto daquela nota fiscal antes, ok. E se você não recuperar? O que vai acontecer? Continuo com aquele fornecedor? Eu posso ter volumes muito expressivos com ele. Então, eu vou ter que pagar o tributo da minha operação sem ter o crédito. Vou continuar com ele ou vou escolher um outro fornecedor? Isso efetivamente vai passar por uma análise. Não sei se eu esclareci. Se você pagar o imposto, o seu cliente vai ter o crédito. Você vai pagar o imposto no mês seguinte da emissão do CTE. Você já paga o imposto daquela nota, ele já vai ter o crédito. E aí, quando você for fazer o recebimento daquela fatura, o que vai acontecer? Hipoteticamente, faturei 100 mil, 30% de IBS, vou cobrar dele 130 mil. Você pagou os 30 mil já no mês seguinte. Quando ele for pagar o boleto, vai vir para sua conta quanto? 130 mil. Porque aquele imposto já foi pago. O banco vai consultar. Precisa fazer o split? Não. Por quê? Porque o imposto já foi pago pelo fornecedor. O valor integral vai para a conta. Bom, gostaria de agradecer ao doutor pela palestra enriquecedora. Muito obrigada. Não é? Não foi? Está só começando, hein? Vamos. Obrigado, pessoal. Tem mais alguém aí? Vamos rapidinho aqui. Vou te dar o microfone para a gente dar continuidade, tá bom? Bom dia. Bom dia. Doutor, em relação a esse novo conceito de crédito amplo, eu queria verificar qual que é a sua opinião em relação às empresas que optam hoje pelo regime de CMS de crédito presumido, principalmente aquelas que trabalham com frota, né, com terceiros, e não tomam crédito hoje, só o único crédito é o crédito presumido. Essa é a primeira pergunta. E em relação à questão dessa apuração, pelo que eu já estudei, a gente vai ter acesso a um extrato, né, da Receita para a gente verificar essa questão dos créditos, dos débitos, mas eu tenho uma dúvida, eu não sei se isso já foi esclarecido, mas, por exemplo, se eu tenho uma operação isenta ou imune, eu vou ter que fazer o estorno proporcional, pelo que eu entendi, né, em relação ao crédito. Como que o contribuinte vai fazer esse ajuste, digamos, ou isso vai ser automático, porque tudo vai estar vinculado ao XML, né, do CTE, da nota? São essas dúvidas. Obrigada. Bom, quando a gente fala do crédito presumido de transporte, isso vai vigorar até efetivamente a extinção do ICMS. Dali em diante,
não vai existir mais essa hipótese da presunção. Você vai ter que tributar integralmente a sua operação e vai poder aproveitar crédito sobre todos os itens que você tiver aquisição. Ah, mas eu tenho poucos itens de aquisição. Seu crédito vai ser baixo. E aí, efetivamente, você vai pagar o tributo sobre a diferença dos créditos e dos débitos, justamente para eliminar hoje esses regimes que concedem tratamentos diferenciados. Então, dentro desse cenário, a gente deixa de ter a figura de aproveitamento de um crédito outorgado ou presumido, vai passar a ser o crédito efetivo. Se você não teve aquisição, crédito zero. E vai pagar sobre a totalidade das suas receitas. Se você teve aquisição, sobre aqueles valores de aquisição, você efetivamente vai ter ali a tributação, vai ter o crédito, com base nisso que nós discutimos aqui do pagamento, e no final do mês, a diferença entre o crédito e o débito é o que você vai recolher. Na apuração, isso ainda não foi disponibilizado, como é que isso efetivamente vai acontecer na prática. Então, muito provavelmente, o que nós teremos? Nós estamos aqui na primeira lei que instituiu o CBS-IBS. Teremos aí novas legislações que vão estabelecer os critérios operacionais de regulamento. Então, muito provavelmente, a gente vai ter que conviver com algumas situações de estorno de crédito, estorno de débito, como, por exemplo, se o produto que eu adquiri, ele para revender, por exemplo, ele não foi revendido, eu vou ter que estornar o crédito. Então, nós ainda teremos hipóteses em que teremos ajustes nas apurações. Mas isso ainda hoje não temos nenhum layout de como isso vai funcionar. Bom, gente, mais uma vez, depois eu me coloco à disposição, junto com a equipe aqui, para poder esclarecer efetivamente eventuais pontos. Muito obrigado.